Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui tendo a oportunidade de mais um momento agradável estarmos na presença do nosso Deus. E eu creio que hoje será um dia maravilhoso, então abra tua mente e teu coração para o entendimento do que nós estaremos lendo hoje. Nós estaremos lendo agora neste momento Mateus de número 10 e olha que a palavra de Deus nos diz. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, o apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, e nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos os levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais e ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem, pois, 2 passarinhos por um ceito, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim impor em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim,
Achalá. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, a gente vê que no Mateus de número 10, aqui ele já inicia dizendo que Jesus escolheu os 12 dos seus discípulos, que são os seus seguidores, para serem apóstolos, que significa enviados. O Senhor separou cada um deles, indiferente de que estado eles estavam, indiferente do que eles acreditavam, qual era a situação deles, ele escolheu simplesmente esses 12, né? E o Senhor foi ali no meio desse caminho tratando eles. E nesse Mateus de número 10, a gente vê claramente que Jesus começa a instruí-los o que eles devem fazer, qual é a conduta que eles têm que ter perante o povo, falando da palavra de Deus, aquilo que o Senhor estava ensinando diretamente para eles, para que eles pudessem transmitir para o povo. A gente vê que nos dias de hoje o Senhor continua fazendo a mesma coisa, separando os teus filhos, escolhendo, né, as pessoas, introduzindo a palavra sobre elas, para que elas possam cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Mas tem um grande problema, que a gente vê que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, né, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque depende totalmente do homem querer ou não trabalhar para o reino de Deus. A gente vê que o Senhor, ele respeita a vontade do homem, né? Por mais que o homem pende a ser mal, o Senhor ainda, pela sua infinita misericórdia, ele ainda dá a esperança, dá ainda a condição do homem entender que servir a Deus é a melhor coisa que o homem pode escolher para a sua vida. Então, quando um ser humano ele tem o discernimento, a sabedoria de que o melhor para ele é servir a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, ele pode sim ser transformado, liberto de todos os males deste mundo e fazer a boa vontade de Deus, como o nosso Senhor Jesus cumpriu de início ao fim. Amém? Então a gente vê que Jesus ali separou, escolheu esses 12 discípulos, os seus seguidores, para transformar eles em apóstolos, né? Eles estavam num processo de transformação, eles estavam sendo lapidados, né? Sendo libertos de todos aqueles males deles, para que eles pudessem sim fazer a obra de Deus com excelência. Amém? Então a gente vê que ele os orientou dando uma comissão limitada. Então ele estava ali introduzindo a vontade do Pai, né, sobre esses homens, mas aqui eles estavam em uma comissão limitada. Por que comissão limitada? Né, eles foram enviados aos judeus. Aqui de início eles estavam sendo enviados simplesmente para os judeus, né, para pregar o evangelho do reino e realizar os milagres. Através da palavra de Deus, eles estavam ali trazendo grandes milagres, grandes libertações, restaurações, e o povo estava vendo que eles eram diferentes, que eles tinham um espírito excelente sobre eles, né? Então ali Jesus mandou, né, que sacudissem o pó de seus pés se a palavra for rejeitada em algum lugar. Quantas das vezes nos dias de hoje, meus amigos, a gente vai falar de Jesus, vai falar de Deus para uma pessoa e a pessoa ela não dá valor, a pessoa ela não dá crédito, ela simplesmente não entra no coração, sabe? Ouve por um lado, solta pelo outro. Ela não se importa pela realidade da palavra, né? O fundamento que existe, a riqueza que existe na palavra de Deus. Simplesmente eles só seguem como uma religião. E a gente vê que a palavra de Deus, ela não é uma religião, ela não se limita a uma religião. Deus, ele é soberano e poderoso sobre todas as coisas. E quando eu e você, nos permitimos a conhecer esse Deus poderoso, a conhecer esse Deus maravilhoso, a gente começa a entender que nós somos meramente homens miseráveis. Nós nada temos se a gente não passa a buscar o reino do Senhor, entende? Então a gente vê que o Senhor deixa muito bem claro, se as pessoas rejeitarem a palavra de Deus e não deram ênfase, é para que eles possam sacudir o pó do corpo e falar que não tem nada mais a ver com aquilo, entende? Então a gente tem que sim levar a palavra de Deus, temos que fazer com que a pessoa entenda, mas não por violência, e sim por amor. Mesmo assim, se a palavra de Deus não entrar no coração da pessoa, a gente tem que plantar aquela semente e pedir a Deus que tenha misericórdia dessa pessoa, desse povo, para que eles possam entender que somente Deus
é o poderoso e tem capacidade de transformar as coisas, amém? Então a gente vê que as instruções de Jesus aos apóstolos, antes de sua ascensão, assim, aqui, são geralmente conhecidas como a grande comissão. A gente vai ver lá mais para frente em Mateus 28 a respeito dessa grande comissão, e a gente vai ter a base e o entendimento de tudo isso que está sendo explicado aqui, amém? Então nela os apóstolos foram enviados ao mundo, né? Nesta comissão agora que nós estamos lendo, ela é limitada, eles foram enviados somente para os judeus. Então a gente vê que, irmãos, após isso tudo, essa introdução que Jesus deu aos seus discípulos, Jesus os avisou que o trabalho seria difícil e que eles enfrentariam perseguições e rejeição. Então a gente vê que lá para o Oriente Médio, a gente vê que até os dias de hoje existe muita perseguição. A gente vê que em relação, sabe, ao muçulmano, a gente vê que ainda existe execuções, existe prisões, existe torturas, né, para aquelas pessoas que pregam o evangelho, aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Mas já por outro lado, outro contexto da história, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a gente vê em todo outro mundo, em todo o mundo, né, englobando tudo, a gente vê que grande quantidade de países, ela não tem essa opressão, ela não tem simplesmente essa perseguição, que é a perseguição da carne, né? Que é execução, que é maltratar, é prender, sabe? Isso não tem. A gente tem um livre acesso de poder levar a palavra de Deus aos povos. A gente vê que o Brasil em si é um país que é muito fácil de introduzir Deus para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas entende que Deus é absoluto. Então fica muito mais fácil você aplicar, sabe, o evangelho para a pessoa. A pessoa tem uma certa facilidade de aceitação. Diferente de outros países místicos, né? Que a gente pega a Índia, a gente pega outros países que tem vários deuses. Então fica difícil você chegar para uma pessoa e você falar assim, olha só, a palavra de Deus nos diz isso, né? Que adorarás somente ao Senhor, a Jesus Cristo, que veio à terra, que nos trouxe a oportunidade de servirmos, né, a Deus, o Altíssimo, sabe, em comunhão com Ele, né, que Jesus pagou o nosso pecado e nos introduziu o Espírito Santo de Deus. Então quando você passa a pregar a palavra de Deus para uma pessoa que vive numa cultura, num contexto totalmente diferente do nosso, você vê que tem uma grande rejeição, você vê que tem uma perseguição muito grande, é muito mais difícil o trabalho nesse povo, porque lá eles adoram a vaca, eles adoram o macaco, adoram o rato, tudo para eles é fácil de ser adorado, qualquer coisa que aconteceu eles seguem como idolatria. Então para você falar para eles que somente o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, é difícil deles entender, porque eles vão questionar e falar assim, poxa, mas eu também adoro isso, eu também acredito nisso. Então tem uma rejeição muito grande. Já nós aqui no Brasil a gente vê que tem uma facilidade, porque Deus, né, Ele é soberano. Você vê que as pessoas aqui no Brasil é muito mais fácil de aceitar, né, o Evangelho, a palavra de Deus. Amém? Por isso que nós temos que sempre estar buscando o fundamento da palavra de Deus. Nós sempre temos que estar nos aprofundando na riqueza que o Senhor nos disponibiliza através da Escritura. Temos que tomar muito cuidado, como a gente vai vendo aqui para frente, o que o Senhor Jesus deu de instruções para aqueles discípulos que servem para mim e para você nos dias de hoje. Então a gente vê que a perseguição era uma coisa normal naquele tempo, né? Como a própria vida de Jesus demonstrou aquela perseguição. Jesus foi perseguido do início ao fim do seu ministério, mas ele os consolou, dizendo que Deus nunca esqueceria deles. Eu quero te dizer, meu amigo, minha irmã, que Deus nunca se esquecerá de você. Independente da situação que você esteja passando neste momento, independente das aflições, das angústias que você esteja passando por causa da palavra de Deus, por ser fiel à palavra de Deus, não se esqueça, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai desistir de você, Deus sempre vai ter uma rota de escape na tua vida, Deus sempre vai ter uma alternativa, uma porta aberta. Independente se Deus fechou uma porta na tua vida, você tem que ter a certeza, a fé que Deus abrirá outra, e a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Deus tem o domínio do início
ao fim da humanidade. Então nós temos que entender que fica muito mais fácil quando eu e você passamos a entender o domínio que Deus tem sobre todas as coisas. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente sempre buscar em Deus a total transformação, sabe? Quando a gente busca a transformação de caráter em Deus, quando a gente busca realmente conhecer verdadeiramente a Deus, a gente começa a se apaixonar pela palavra de Deus. A gente começa a introduzir dentro de nós os fundamentos que o Senhor nos ensina. O que é? É construir os nossos alicerces na rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente tem esse entendimento, esse discernimento, fica muito mais sustentável, né? Quando o vento bate na sua porta, quando o vento bate sobre a tua casa, quando o rio se alaga, sabe? Quando as ondas vêm violentas sobre a tua vida, pode até, sabe, mexer na sua estrutura, pode até abalar as suas estruturas, mas ela não rompe, ela não é destruída, porque você está alicerçado no fundamento que é Jesus Cristo. Amém? Eu tenho vivido e eu tenho vivenciado isso na minha vida, tenho passado por grandes coisas, sabe, grandes aflições, mas em tudo Deus tem dado a vitória na minha casa. O nosso Deus, ele é poderoso, irmãos, e ele guarda nós nos mínimos detalhes. Eu acho uma coisa muito engraçada, muito importante também, dar ênfase a isso, que muitas das vezes, quase 100% das vezes, Deus, ele não livra a gente de passar por certas coisas, certas aflições, tribulações, tempestades. Deus não livra, irmãos. Pelo menos na minha vida não é assim, ele permite, e geralmente ele permite eu chegar no 99,9%, sabe, do caos. Aí a hora que eu vejo que realmente não dá mais pé, realmente eu não consigo, eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho para onde mais pedir socorro, sabe, e aí Deus estende a mão e fala: eu sou o teu socorro, eu sou a tua vitória, somente eu tenho o poder de mover o céu e a terra a teu favor. Então Deus sempre no último instante, sabe, nos 45 do segundo tempo, Deus vem com a vitória e mostra que Ele é Deus e que Ele está te conduzindo e está te ensinando para que você possa passar os vales, os desertos, erguendo a cabeça e glorificando o Deus que tu serves. Amém? Então Deus tem consolo para a tua vida. Nunca se esqueça disso. Deus tem consolo para a tua vida. Descansa no Senhor, independente do que você esteja passando. Se derrama na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Sabe? Clame ao Senhor. Eu aprendi algo muito importante também, de parar de ficar chorando para os outros, de parar de ficar me consolando com as pessoas. Não que não devemos fazer isso, mas, sabe, temos que focar o nosso consolo no nosso Deus, porque Ele tem vitória e Ele tem resposta para todos nós. Amém? Então, dando continuidade aqui, a gente vê que Jesus mostrou um lado da pregação do Evangelho que é importante e frequentemente é esquecido pelo povo. A palavra de Deus, ela causa separação e divisão até entre famílias. O próprio Jesus está dizendo isso. Entende? É que muitas das vezes, quando você começa a ter uma conduta diferente, uma conduta realmente totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas começam a te enxergar com os olhos diferentes. Algumas começam a te admirar, outras começam a te apontar. Algumas começam a ver realmente Deus em você, outras começam a ver você como um louco. E a gente vê que é óbvio isso, mas Deus sempre nos dá a instrução: siga-me, me siga, toma a tua cruz e siga-me. O próprio Senhor Jesus está nos ensinando. Temos que amar a Jesus acima da família, acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima do trabalho, acima da diversão, acima de todas as coisas. Temos que amar o Senhor em todos os momentos e acima de tudo. Porque Ele fala: se você ama alguma outra coisa na frente dele, você não é digno do reino dos céus. Amém? Temos que tomar nossa cruz e seguir a Jesus, seguir a vontade do Pai, para que em tudo nós possamos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, eu acredito que está sendo muito importante, vocês estão tendo entendimento, sabe, a ênfase de tudo isso que nós estamos dizendo, porque a gente tem que dizer para nós e para o nosso próximo algo muito, muito importante que está escrito aqui em Mateus 10. Lá no verso de número 28, ele diz algo muito importante, que ele fala assim: olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem é que mata o corpo? As coisas terrenas, as coisas aqui do mundo, as coisas visíveis, tangíveis. Essas sim podem matar o corpo, sim, podem, mas elas não podem matar a tua alma. Agora ele diz algo muito importante: temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é esse? Deus. Ninguém mais do que Deus. Deus tem o poder de julgar a pessoa, tem o poder de lançar a pessoa para o inferno. E lá é a morte eterna. Lá a alma e o corpo vai ficar sofrendo pro resto da eternidade. Então nós temos que temer. Temos que temer ao Senhor e servi-lo verdadeiramente. Amém? Ele dá outro exemplo aqui que a gente vê os pássaros, né? Ali nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então ele fala também que até o mesmo cabelo de vossa cabeça todos estão contados. O Senhor te conhece por completo, meu amigo. Deus te conhece por completo, minha irmã. Em tudo Deus conhece a tua vida. Tudo que está passando, do início ao fim da tua vida, Deus já conhece. Então ele fala aqui: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. É muito importante. Você que já confessou ao Senhor Jesus, você que já aceitou Jesus na sua vida, continue, meus irmãos, esse pensamento, continue esse foco, essa fé, sabe? Se anima na palavra de Deus e continue fazendo a boa vontade de Deus Pai. Renove os teus votos todos os dias com Deus. Viva uma vida de santidade, uma vida de integridade, viva uma vida de aliança, sabe? Durma e acorda pensando na boa vontade de Deus, o que Deus quer de ti, o que Deus quer que tu faça. Sempre coloque Deus em primeiras coisas na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Amém? Agora, se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, a palavra de Deus está dizendo aqui, mas qualquer que me negar diante dos homens. O que é negar ao Senhor? Não dá ênfase, não dá, valor para a palavra de Deus. Aquele que não aceita Jesus e não confessa durante, algo público, porque o Senhor fala aqui diante dos homens. Então você tem que estar na presença de testemunha e confessar que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé, e que você aceita o sacrifício que Ele fez por você como o seu Senhor. Após você entregar a tua vida para Jesus, aí sim você confessou Ele diante dos homens. E aqui Ele está dizendo que Ele confessará diante do Pai a tua vida. Amém? Mas qualquer que negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, os dias são maus, e acredito eu que por estarmos na última carta, da carta de Laodiceia, onde a gente sabe que é a última igreja, o último momento, estamos já mais de um século da última carta, está muito próximo realmente da vinda de Jesus Cristo. Irmãos, temos que sim ficar preocupados em estar fazendo a boa vontade de Deus aqui na terra. Temos sim que colocar como prioridade na nossa vida a salvação, não as demais coisas. O Senhor sempre alertou, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já vinha alertando: ei, procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Cuida do meu reino aí na terra, estabeleça as minhas obras na terra, que de ti eu cuido, da tua família eu cuido, das tuas coisas eu cuido. Cuida, se preocupa com a tua mente, com o teu coração em fazer a minha vontade, que as demais eu vou cuidar de você. Mas a gente vê que o contexto, os valores da humanidade hoje reverteram, estão diferentes, estão moldados. As pessoas hoje só estão preocupadas, em riqueza, só estão preocupadas em bem-estar, só estão preocupadas no seu ego, As igrejas estão se lotando só em lugares que estão pregando prosperidade, o lugar que começa a pregar a vinda de Jesus, a salvação, o que Jesus pregava. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, você não vê Jesus pregando sobre prosperidade. Jesus só pregava a verdade, o caminho, a libertação, a transformação. Ei, se arrepende do mal que você está fazendo, toma a sua cruz, nega a si mesmo, siga-me para que você seja salvo. Essa é a pregação de Jesus. E se Jesus é o nosso exemplo, o sumo sacerdote, se Ele tem que ser um espelho para nós, irmãos, nós temos que ser igual a Ele. E a gente vê que as coisas estão sendo desvirtuadas e as pessoas não estão tendo discernimento, as pessoas estão caindo nesse engano que o próprio Senhor está falando aqui, que são, os lobos vestidos de ovelhas. E as pessoas estão caindo nesse laço, simplesmente pensando nas coisas terrenas. Meus irmãos, foi que nem a pregação de quarta-feira que o Senhor me deu para estar trazendo na igreja. Nós temos que negar, meus irmãos, o velho homem que está em nós. O velho homem, ele é corruptível. Nós temos que aceitar Jesus,
o plano de salvação e temos que nos transformar, temos que nascer de novo com um propósito que Deus trouxe através de Jesus Cristo para nossas vidas, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos sim ser semelhança e imagem do nosso Deus Criador. Caso contrário, nós não somos. Porque o ser humano perdeu isso lá no início, lá na origem, quando Adão permitiu que o pecado fosse introduzido na humanidade. A hora que ele permitiu isso entrar na humanidade, acabou. A humanidade perdeu a imagem e semelhança de Deus. Aí Jesus, milhares de anos depois, veio como um propósito, com um plano perfeito. Para quê? Para trazer a libertação do povo, a transformação novamente. Ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas através do seu corpo. Ele, por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado adâmico. Mas isso não quer dizer que o pecado sumiu da humanidade. Pelo contrário, a nossa carne, ela é corruptível, ela é o pecado. Agora, quando a gente aceita Jesus em nossas vidas, aí sim, nós passamos a ser a imagem e semelhança de Deus. E a nossa vida tem sim que ser mudada. Nós temos que alimentar o nosso espírito, alimentar cada dia mais o nosso espiritual, para que nós tenhamos condições de subjugar a nossa carne, que é corruptível, porque as coisas terrenas são terrenas, agora as coisas espirituais são as coisas de Deus. Por isso que nós temos que dar ênfase para as coisas espirituais, para que em tudo em nossa vida seja perfeito como Deus é. Amém? Então por isso que ele fala aqui: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, se o Senhor está falando que você tem que tomar a sua cruz, cruz é sofrimento, cruz é negar a si mesmo, cruz é preço, é pagar um preço para servir a Jesus, porque a nossa grande herança, o nosso grande galardão não está nessa terra, meus amigos, está na vinda futura, na vinda de Jesus. Essa é a grande recompensa da humanidade. Aqueles que vencerem herdarão isso. Por isso que nós temos sim que pregar, e por todos os dias da minha vida, enquanto tiver fôlego na minha vida, que o Senhor me permitir, eu pregarei a verdade, somente a verdade, nada mais do que isso, porque a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. Amém? Jesus está dizendo, não é eu, não é homem nenhum, é o próprio Filho de Deus que ensina: quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Ele diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você está entendendo o que Deus está falando através de Jesus Cristo? Olha o discernimento dessa palavra: quem achar a sua vida vai perder. Então, o que é perder a sua vida para achar? É você negar a si mesmo, é você negar as suas vontades, é você colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. A vontade de Deus tem que ser primordial, tem que ser primogênita na tua vida, tem que ser a primeira coisa. Tudo que você for fazer tem que ser para agradar a Deus, tudo que você for fazer tem que ser na direção de Deus. Isso é perder a sua vida para achar a sua vida. Amém? Então por isso que está dizendo, porque quem perde a sua vida, quem perde as tuas vontades, quem perde os teus desejos por amor a mim, aí sim você vai achar. O que é achar? A vida eterna. É o que Deus prometeu para mim e para você. Amém? E para finalizar ele diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o Deus Altíssimo que está nos céus. Então nós temos que receber Jesus em nosso coração. Amém? Para que o nosso Deus possa se compadecer de nós e nos livrar, nos salvar da salvação para mim, para minha casa, para tua casa, para os teus familiares, para todos que o Senhor enviar na tua vida. E o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Então esse é o ensinamento de Mateus de número 10 que Jesus nos ensina. As pessoas têm que sim receber e apoiar os servos de Deus, para que eles possam receber a recompensa de Deus. Meus irmãos, ajude a fazer a obra de Deus, ajude a divulgar a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta e transforma. O Senhor quer que pregue a verdade, o Senhor quer que pregue uma palavra que possa transformar as vidas, não enriquecer as vidas. Porque a própria palavra de Deus fala que onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Se você só pensa em ter carro, casa, chácara, apartamento, viagem, se esse é o foco da tua vida, o seu coração está nisso, não está em Deus. Então você não está colocando Deus em primeiro lugar. Então você vai ser rejeitado por Deus. Isso é verdade, tem que ser dito. A sua prioridade tem que ser Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que entender que a sua vida é para adorar a Deus, é para agradar a vontade de Deus. Você fazendo isso, tendo esse entendimento dentro de você, procurando entender o que é viver esse tipo de vida, você vai entender que o Senhor te completa em todas as coisas. Lembra quando o Senhor apareceu
para Salomão lá no quarto dele, depois dele fazer aquele sacrifício de 1000 cabeças de gados lá no monte. Eu acredito quando ele estava subindo com todos os gados, metade do povo deve ter se dividido, falando assim, esse daí eu acho que é mais fiel que o pai dele, esse daí eu acho que é mais crente do que o pai dele. Olha o que ele está fazendo, levando todos os gados do reino. A gente já está passando por uma situação difícil aqui no reino, mas ele vai lá sacrificar para o Deus Altíssimo. Esse tem fé. E outros eu acredito que estavam pensando, esse daí é louco. É o nosso sustento, é os únicos cabeças de gato que nós temos, estão passando por uma situação, por uma crise, e ele vai sacrificar tudo. Irmãos, o povo sempre vai ser dividido, mas Salomão não ouviu as vozes das pessoas. Ele simplesmente colocou um propósito no coração e foi sacrificar a Deus para poder conhecer o Deus de seu pai. Ele era imaturo ainda. E ele fez um sacrifício e Deus se revelou para ele naquele momento. Deus apareceu de alguma forma, alguma manifestação a hora que ele estava fazendo o sacrifício? Não. Ele fez o sacrifício e nada aconteceu. Eu estou conjecturando, não está escrito na palavra de Deus, mas eu acredito que ele deve ter descido na esperança de ter acontecido alguma coisa, mas não aconteceu. Ele chegou lá no palácio, entrou no seu quarto, eu acredito pensando no que ia haver de acontecer, e de repente o Todo-Poderoso se manifesta no quarto dele. Aparece para o menino, para o jovem. E ele fica surpreso, pois foi atendido o pedido dele. O Senhor recebeu o sacrifício dele. E o Senhor pergunta, o que tu queres? Pede para mim que eu vos concederei. E o que aquele jovem rapaz pediu a Deus? Sabedoria, para poder fazer o que? Ajudar o povo. Ele não pediu riqueza, ele não pediu paz, ele não pediu longevidade, ele não pediu a cabeça dos seus inimigos, ele não pediu nada disso. Ele pediu para que fosse sábio, para conduzir o povo para um caminho de salvação. Foi a promessa que ele fez ao pai dele, lá em Eclesiastes. Foi o que Davi fez ele prometer, que ele seria fiel, que ele seria temente a Deus, que ele seguiria os passos de seu pai, que ele não se apartaria da presença do Senhor. E Deus, ao ouvir aquele garoto pedindo tal coisa, o Senhor se agradou do que ele disse. E por isso o Senhor foi e acrescentou todas aquelas bênçãos, não só sabedoria, mas Deus acrescentou riqueza, Deus acrescentou paz, Deus acrescentou coisas maravilhosas, a cabeça dos seus inimigos, a extensão do reino. Deus concedeu tudo àquele homem. Amém? Então a gente vê, irmãos, que Deus cuida de nós. Nós temos aqui na terra para cuidar do reino de Deus aqui na terra. A gente tem que estabelecer obras. Nós somos criados para fazer obras. Ainda mais agora que Jesus veio à terra, morreu por mim, morreu por você, trouxe a oportunidade, trouxe o Espírito Santo de Deus, que antigamente eles não tinham essa opção, eles não tinham essa rica oportunidade de ter o próprio Espírito Santo dentro de nós, entende? Eles têm que fazer sacrifícios, eles têm que sacrificar animais para poder ser encobertos os pecados. Você consegue ter noção de como era a vida naquele tempo? Eles sacrificavam os animais que eram puros para poder fazer o cobrimento do pecado. Não era nem perdoado, era coberto. Era simplesmente coberto para eles não serem fulminados e mortos. O sumo sacerdote tinha uma vez por ano para poder falar com Deus no Santíssimo Lugar. Amarravam uma corda na cintura do homem, porque se ele tivesse um tipo de pecado, ele era fulminado na presença de Deus. E hoje, eu e você, só de entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, dobrar nosso joelho no chão e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, o Senhor se revela para nós. Olha a oportunidade que eu e você temos hoje, no dia de hoje. Temos que dar valor, temos que ser mais grato pelo que Deus fez por mim e por você. Sendo assim, irmãos, tendo esse tipo de entendimento, a gente consegue trazer para nós o rico conhecimento da palavra de Deus. E a gente vai poder sim fazer a obra de Deus aqui nessa terra. E tudo que o Senhor quiser fazer na nossa vida, Ele vai trazer essa recompensa. Ele vai sim trazer dias de glória, Ele sim vai trazer dias de bonança, Ele sim vai trazer dias de alegria na tua vida. Não é porque você está passando por um processo terrível, que você só está vendo sofrimento, só está vendo perda, dor. Isso não quer dizer nada, porque Deus pode mudar as coisas a hora que Ele quiser. Você tem que entender pelos olhos espirituais que tudo que Deus está permitindo você passar nada mais é para te fortalecer, para te aprimorar. Porque a gente só aprende perdendo, a gente só aprende apanhando, a gente só aprende na dor. Isso é óbvio. Quando tudo vai muito bem, meus irmãos, poucas pessoas se lembram de Deus. Quando tudo está a mil maravilhas, as pessoas malemar têm tempo para Deus.
Por isso que muitas das vezes o Senhor coloca as pessoas, eu me incluo nisso, em grandes situações de opressão, de luta, de tristeza, para que nós possamos ser esvaziados do nosso pecado, esvaziados da nossa essência pecaminosa, que é o pecado adâmico, para que nós possamos sim viver a perfeição de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa rica palavra, e eu creio que o Senhor cada dia mais vai trazer sobre a tua vida essa profundidade de riqueza, sabe? Esse ensinamento, esse alicerce para que você possa vencer todas as coisas em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Me perdoa pelo tempo, né? A gente começa a ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então a gente é conduzido. Eu tive que falar tudo que Deus colocou no meu coração. Então, se você ouviu até aqui, sinta-se vitorioso, porque as pessoas hoje não têm muita paciência em ouvir a palavra de Deus. Elas infelizmente tem muita distração, não tem, né, o foco de ouvir e aprender o que Deus está falando nas nossas vidas. Isso é muito importante. Da mesma forma que você está aprendendo, eu também estou recebendo aqui primeiro, porque eu estou falando, eu estou ouvindo por primeiro, e Deus está me ensinando também. Então sinta-se vitorioso, e que Deus vai te abençoar, Ele vai te capacitar, e você também vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, levar a palavra de Deus, a salvação para as pessoas. Que Deus te abençoe. Sou o evangelista Fábio Palini. Não esqueça de transmitir essa palavra para o seu próximo, né? Encaminhe, é muito fácil, é só você entrar aqui na minha página, clique em curtir para você ajudar meu trabalho, que Deus me confiou, e compartilha no WhatsApp, é só você clicar no botãozinho que você transmite essa palavra, e as pessoas também vão poder ser abençoadas como você foi. Deus te abençoe, meu irmão.